Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à resolução aqui da prova de Paraíso, agora na parte de... de Gurupi. Vamos dar agora continuidade na prova de Matemática, tá certo? Questão 19. No processo de fabricação de 3 produtos, P1, P2 e P3, são utilizadas matérias-primas MP1, NP2 e MP3. Sabe-se que para produzir uma unidade do produto P1 são necessários 10 kg da matéria-prima MP1, 5 kg da matéria-prima MP2 e 6 kg da matéria-prima MP3, tá certo? As quantidades de matérias-primas necessárias para produzir uma unidade dos produtos P1, P2 e P3 são mostradas na tabela. O responsável pela produção de uma empresa planejou utilizar 1.000 kg, 550 kg e 680 kg das matérias-primas MP1, MP2 e MP3 para atender às demandas dos produtos P1, P2 e P3, representadas pela quantidade X, Y e Z, nessa ordem. Porém, antes de colocar o planejamento em execução, ele verificou que havia um erro, tá certo, nas quantidades das matérias-primas MP2 e MP3, destinadas à produção do produto P3, e isso tornaria impossível a produção almejada com as matérias-primas disponíveis. O valor de K que o responsável pela produção utilizou equivocadamente no planejamento da produção é quanto? Então, presta atenção que essa questão tem muita interpretação, certo? Ele colocou um valor de K equivocado, e esse valor tornou impossível a produção almejada com as matérias-primas disponíveis, tá certo? Então, nós sabemos aqui, pessoal, que, por exemplo, para produzir esse produto P1, ele utilizou 10 unidades de MP1, 5 de MP2 e 6 de MP3, foi o que ele me falou, tá certo? Tudo isso dá o que, pessoal? Do P1, tá certo? E P2, 0 de P1, 1 de MP2, 1 de MP3, tá? Enfim, ele descreveu tudo isso na tabela, mas nós sabemos que se unirmos todos os produtos de MP1, vai dar um valor determinado X. E nós sabemos que os valores de P1 a ser produzidos, os valores de P2 e os valores de P3, ele me falou as quantidades, certo? X, Y e Z que ele quer produzir. Então, eu consigo relacionar a quantidade de matéria-prima com a quantidade de unidade, certo? Então, vamos montar o nosso sistema, tá? A gente vai montar o nosso sistema a partir dessa tabelinha que ele me deu, tá ok? Qual que é o meu sistema, Thiago? É esse aqui, ó. Eu sei, diminuir o zoom para ficar melhor a visualização. Eu sei, galera, o seguinte, que, certo, para produzir para o MP1, certo, para produzir P1, que são X unidades, eu vou usar 10X, tá certo, sendo 10 o valor de MP1 para produzir P1, aqui embaixo, e X a quantidade de matérias que eu vou produzir, certo? Da mesma forma, eu sei que para P2 eu vou usar 0 de P1, de MP1. Então vai ser 0Y, sendo que Y é a quantidade de matéria, certo? De MP1 da matéria-prima P1 para eu produzir P2. Tá beleza? E mais quanto, gente? Mais 20 de Z. Ou, que foi o que ele me disse, né? Esse Z aqui. Tudo isso vai dar quanto? 1.000, ok? Então, eu vou usar 1.000 unidades na matéria-prima 1. Tá certo? Eu só vou pegar quanto que ele precisa para produzir uma unidade e multiplicar pela quantidade, que aí eu vou achar o total. E aí eu vou montar o meu sistema de equações a partir disso aí. Seguindo o mesmo raciocínio nas de baixo, eu vou ter 5x, mais quanto, pessoal? Ora, eu usei 1 aqui, então vai ser 1y. E aqui, Thiago, 2k mais 6, então eu vou ter que pensar 2k mais 6, tudo isso vezes o z, tá certo? Igual a 550. Depois, mesmo raciocínio, 6x mais 1y, da mesma maneira, mais quanto, gente? Mais 3k, mais 7z.
isso tudo igual a 680. E aqui eu tenho um sistema de equações, tá certo? Onde eu tenho a minha equação 1, eu tenho a minha equação 2 e eu tenho a minha equação 3, tá certo? E como que eu posso fazer isso? Gente, falando de sistemas lineares, você tem 1 milhão de possibilidades de resolver do jeito que você quiser, de cabeça para baixo, enfim, você tem o seu jeito, tá? E aí, quando a gente vê três equações desse jeito, a gente pode pensar em algumas maneiras, tá? De cara, eu vejo o quê? Eu vejo o 5 e o 6 de cá. Vamos eliminar esse x, vamos relacionar essas duas equaçõezinhas aqui, ó, a equação 2 e a equação 3. Vamos lá. Pensa que eu vou agora multiplicar a minha equação 2, então deixa eu só separar aqui 2 e 3, tá certo? Eu vou multiplicar a minha equação 2 por 6 e vou multiplicar a minha equação 3 por 5. Por quê, Thiago? No momento em que eu multiplicar ela por 6, 6 vezes 5 vai dar 30, certo? E aqui embaixo, que eu multiplicar por 5, 5 vezes 3 vai dar 30 também. Então, concorda comigo que eu consigo eliminar esse x da minha equação? Então, vou fazer esse procedimento. Vamos lá, multiplicando a 2 por 6, vai ficar 30x mais 6y mais quem, galera? 6, 2k mais 6z, tá certo? Isso aqui vai ser igual a quem? 550 vezes 6, que dá 3.300. Agora eu vou pegar a equação 3 e vou multiplicar ela por 5. Então vamos lá. 5 vezes 6x vai dar 30x, mais 5y, mais 5 vezes 3k mais 7, vezes z. Tudo isso vai dar igual a quanto, galera? 3.400. Tá certo? E aqui, para resolver esses sisteminhas, agora eu tenho um sistema composto por duas equações, tá certo? Vou eliminar esse x da minha jogada. Como que eu posso fazer isso? Tem diversas maneiras. O método da soma, soma tudo que está antes da igualdade com tudo que está depois, ou o método da subtração, fica a seu critério. Eu prefiro fazer subtração. Então, pensei em 30x menos 30x. Tchau, obrigado, né? Zero. 6y menos 5y. Vai dar quanto? Y. Mais quem? 6, 2k mais 6z, menos 5, 3k mais 7z. Agora, tudo que está depois da igualdade. 3.300 menos 3.400 vai dar quanto, gente? Menos 100. Tá certo? E aí a gente pode fazer isso aqui de algumas maneiras. Eu prefiro fazer a distributiva, certo? Aplicar logo a propriedade distributiva para eu ficar com menos número, tentar cortar alguma coisa ao longo disso. Então vamos lá. Y mais 6 vezes 2k vai dar 12k, só que eu não posso me esquecer de quem? Desse z também. Então vai ser 12kz mais 6 vezes 6 vai dar 36. 36 o quê? Z. Menos 5 vezes 3k, galera, menos 15kz. E 5 vezes 7 vai dar o quê? Menos 35z, tá certo? Tudo isso igual a menos 100, tá ok? E aí eu vou cortar, vou realizar aqui as equações, mais 12kz menos 15kz, 36z menos 35z, tudo isso eu vou chegar a quanto, Thiago? Eu vou chegar a essa equação aqui, ó, que y vai ser igual a menos 3kz, por quê? Menos 15kz mais 12kz, menos 3kz. Menos 35z mais 36z, vou ficar com mais z. Tudo isso igual a menos 100. Aqui a gente já tem uma equaçãozinha pronta no jeito para nós trabalharmos ela
daqui um pouquinho. Concorda comigo que eu tenho K e eu tenho Z na minha função e eu tenho Y também? Quem que não está combinando nessa brincadeira, gente? Está faltando eu tirar esse Y daqui e colocar ele em função de quem? De KZ também, para eu poder tentar sair cortando isso aí, tá certo? Então, como que eu posso, Thiago, fazer isso aí? Deixa eu só fazer uma abinha aqui lateral. Você pode relacionar aqui, ó, a equação 1, gente, tem y, é 0y, concorda comigo? Certo? Mas a de baixo tem y. Então, eu consigo relacionar as duas para sobrar quem? O y, certo? Que aí vai sobrar o y, o z e o k. E aí eu vou precisar assumir somente com o meu x, tá certo? Como que eu posso, Thiago, fazer essa brincadeira? Então, vamos colocar as duas equações, equação 1 e 2 agora que eu vou trabalhar, hein? 1 e equação de número 2. A equação 1 vai ficar dessa seguinte maneira, ó. Vai ficar 10x mais 20z igual a 1000. E a equação 2, Thiago, vai ficar 5x mais y mais 2k mais 6z igual a 550, tá certo? Só que eu consigo, Thiago, simplificar a minha primeira equação, não consigo? Consigo. Consigo simplificar ela toda por quanto, gente? Por 2. Aqui vai ficar 5x, aqui vai ficar quanto, gente? Aqui vai ficar 10z e aqui vai ficar 500, certo? Eu simplifiquei toda a minha função por 2. Então, 5x mais 10z igual a 500. E aí eu vou usar novamente a regra da subtração. Só que agora eu vou inverter, hein? Vou subtrair o de baixo pelo de cima. Então, vamos lá. 5x menos 5x. Vai para casa do chapéu. Y tem? Não tem. Então, repete o y aqui embaixo, tá certo? Quem que sobrou aqui? 10z e aqui embaixo? 2k mais 6z. 2k mais 6z menos 10z, vamos repetir, certo? Não tenho eles ainda, tá certo? Então, vamos lá. 2k mais 6z menos 10z. 550 menos 500, eu vou ter o valor de 50, tá certo? E aqui eu vou aplicar, certo, agora as propriedades para a gente tentar trabalhar um pouquinho melhor. Então, deixa eu liberar um espacinho aqui para a gente, que aí a gente consegue ter mais espaço para desenvolver. Então, vamos lá. Repetindo, y mais quem, galera? 2k mais 6z menos 10z igual a 50. Subtraiu de baixo pelo de cima. Tá certo? Vamos, o que agora? Distributiva no z, tá? Y mais 2kz mais 6z menos 10z igual a 50. Mais 6z menos 10z, adivinha de cabeça, hein? 2kz menos 4z, tudo isso igual a 50. Isola o y vai ser igual a 50, mais 2kz passa para o outro lado, menos 2kz. Menos 4z passa para o outro lado, mais 4z. Agora tá mais tranquilo, você substitui na primeira função aquela que você trabalhou para poder achar. Então, você vai ter, no lugar do y, hein, 50 menos 2kz mais 4z, beleza? Menos 3kz mais z, tudo isso igual a menos 100, beleza? O que você vai achar, Thiago, com essa brincadeira toda no final? Passa o 50 para o outro lado. Vai ficar
aqui estava mais 50, vai passar menos 50, tá certo? Menos 2kz, menos 3kz, menos 5kz. 4z mais z, mais 5z. 50 estava positivo, passou para o outro lado negativo. Tudo isso vai ser igual a menos 150. O que eu consigo fazer com isso aqui, pessoal? Simplificar tudo por 5, certo? Então eu vou ter menos kz mais z igual a quanto? Menos 30. Multiplica tudo por menos 1. Quem que eu vou ter aqui, galera? Kz menos z igual a 30. Fator comum é o z, ponho ele em evidência, tá certo? Vou colocar o z em evidência. K, certo? Colocar em evidência nada mais é do que dividir cada um dos termos por ele. Então, K menos z sobre z vai dar 1 é igual a 30. Passa o z dividindo, K menos 1 igual a 30z. Até suei aqui, hein, pessoal? Então, o que acontece? Chegou nesse ponto, Thiago, não sei o valor de z, mas a gente consegue interpretar. Porque z ele está me falando o que, pessoal? A quantidade de P3. Logo, tem que ser pelo menos um número o quê? Um número inteiro e positivo. Já viu quantidade de produtos negativos? Já? Eu ainda não vi, né? Então, quer dizer que essa divisão aqui, ó, de 30 por z tem que ser um número inteiro, certo? Não dá para ser um número quebrado. E tem que ser positivo, tá ok? Mas ele quer o valor de K, que K não pode assumir, que foi colocado errado. E aí eu vos pergunto, se K for 1, que é o que está na letra B, 1 menos 1 vai dar quanto? 0. 30 sobre z pode ser igual a 0? Não pode. Por quê? Porque o meu z, no momento em que ele passar multiplicando, z vezes 0 é diferente de 30, não vai respeitar a igualdade. Então, qual que é o valor que K não pode assumir? 1. Questão difícil, questão complicada, a questão que provavelmente uma pessoa experiente em prova pularia, por quê? Tempo de prova, beleza? A gente resolveu a título aqui para vocês de conhecimento, mas é o tipo de questão que tomariam um tempo precioso, um tempo da redação, às vezes, de uma questão que pode te proporcionar uma pontuação maior, tá certo? Então, tenha uma lista de prova que você consegue, às vezes, se safar de ter que resolver uma questão desse tipo, uma questão enorme e que vai te tomar um tempo precioso, tá certo? Vamos dar continuidade à resolução. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, podem mandar.